Olá, gente. Eu sou o Koji Muto, presidente da sua imobiliária de compra e venda no Japão e consultor de compra e venda de imóveis no Japão. Hoje eu falo sobre este tema, falência da construtora. A construtora faliu e agora? Porque recebi vários telefonemas de vários brasileiros que já tinham fechado contrato de construção. Existe contrato de construção que vale até completar, né, e pagar tudo. Né? Existe esse tipo de contrato. O grande problema é que esta construtora faliu, né, e não terminou a obra. O que podemos fazer nesse caso? Friamente, claro que muitos de nós, né, ou consultores e construtoras e imobiliárias falam assim, por que você escolheu essa construtora? Porque é grande perigo, assim, eu já tinha dito isso. Na verdade, eu também tinha dito, mas hoje a questão é que realmente tem vítimas, tem várias pessoas sofrendo com isso. Né? Então, acredito que a prioridade agora é como socorrer estas pessoas. Mas, claro que o que nós podemos fazer é muito limitado, muito limitado. Bom, quero apresentar esta carta, né, que essa construtora mandou através de advogado. Bom, tudo bem, eu estou escondendo o nome. Bom, não falo qual, né, construtora, mas está dizendo que, bom, esta construtora decidiu decretar falência, falência empresarial. E aí o advogado, por isso, está mandando carta. E ainda assim vai demorar um pouquinho de tempo para ser estabelecido o administrador de bens, chama Hassan Kanzaini, é o outro advogado que o tribunal vai estabelecer para administrar os bens, né? Assim, o resto dos bens. Acredito que não tem muita coisa, mas tudo bem, ok. Agora, esta carta está dizendo que, bom, essa companhia, essa empresa, infelizmente, faliu e não consegue continuar, não pode continuar a construção, e não é só não poder continuar, dar continuidade ao dinheiro que recebeu, que era metade, ou seja, 70%, também não pode ser devolvido. E por isso, você já fechou o contrato com eles, mas essa empresa não pode dar continuidade, então você faça contrato com outra empresa para dar continuidade. Bom, e também está dizendo que há tanta gente, acredito que assim está escrito, assim, a maioria das pessoas, né? Quer dizer, pessoas usaram Flat Sanjigo, e nesse caso tem que conversar com o Flat Sanjigo, falar com a agência e consultar, tá? Ok, está escrito tudo bem, assim, através de, assim, escrito na SNS, rede social. Infelizmente, a companhia não conseguiu conseguir novos clientes. Bom, é por isso. Estava dizendo que, assim, dá para saber bem claro que a construtora recebeu o dinheiro, quer dizer, assim, fazendo contrato e conseguindo financiamento no nome do cliente, e o cliente paga através do banco, através da financiadora, e a financiadora deposita na conta da construtora para a construtora poder receber dinheiro para poder pagar as dívidas. Ok? Ou dívidas de outra, porque a construtora, né, significa que, assim, recebe serviço, mas tem que mandar para Shitauke, as empresas, ou Shokunin-san local, ou não sei se envia, e para poder construir, porque tem construído em várias regiões do Japão. Certo. Agora sim, resumidamente, né? Uma construtora que atende brasileiros e que tem construído muitas casas em vários lugares do Japão mandou carta aos seus clientes em japonês, através de um advogado, dizendo: nós vamos decretar falência, então se sua casa ainda não está construída, procure uma outra construtora. Bom, tudo bem, até então tá bom, né? Você pague para essa nova construtora. Assim, resumidamente significa isso. Você pague essa nova construtora, porque nós não vamos devolver dinheiro. Significa isso, nós não vamos devolver dinheiro. E você dá continuidade com o próprio custo. Agora sim, eu explico um pouquinho o sistema e como que é, né?
Você procurando na internet, por exemplo, né, assim, a casa que está sendo construída e a companhia faliu, procurando assim desse jeito, desse tema, você encontra vários tópicos. E assim, o que é tragédia? O que aconteceu com o Fuji House, por exemplo? Fuji House aconteceu, assim, decretou falência em 2009, bastante tempo. Mas até recente o caso estava puxando. E sim, ok, muita assim, longa história, assim, resumindo, muita gente teve que chorar ou teve que assumir o financiamento de uma casa que não existe. Ok, isso aconteceu, está acontecendo. Então, um caso, isso era brasileiro. Tinha brasileiros que tinham construído casas com eles, casas deles também, de Fuji House. E aí eu vi, assim, né, a dívida dessas pessoas, eu vi assim, nossa, por que é tão alto? Né? Assim, aí um falou, porque ele faliu, aí tinha que pedir para outra companhia, porque eles arranjaram, próprio eles arranjaram outra companhia, quer dizer, sim, assumiu, e outras pessoas também acharam outras empresas e para dar continuidade. Mas tem que pagar para essa companhia, para essa empresa também. Ninguém trabalha de graça, material também não é gratuito. Houve caso que sim, sobrou algum material essa companhia ou a carpinteiro conseguiu usar esse material, né, e recuperar alguma coisa. Mas de qualquer maneira, tanta gente perdeu o dinheiro ou acabou assumindo 10 milhões ou 15 milhões a mais para poder completar a obra. Infelizmente, esse acontece. Agora, eu quero que o meu amigo, o colega, advogado, está dizendo que assim você tem que ver, né, cada um tem que ver o que está escrito no uke oikeiyaku, porque fala que se o contrato fala que toda a construção, todo o material pertence à obra metade, mesmo que seja metade, da companhia, da construtora, se fala assim, pertence à construtora que está falindo. Então tem que esperar até Hassan, né? Sistema é isso, né? O tribunal estabelece Hassan Kanzai ni administrador de bens. Mas o mais importante é o que é o keiyaku. E sim, claro que pelo pensamento lógico e entendimento normal, se você pagou, a coisa é sua. Você pagou até a parte que você pagou. Se você pagou 70%, 70% é sua. Agora, o que está acontecendo na maioria dos casos, pagou 70%, porém a casa é 0%. Por exemplo, isso está acontecendo. Nesse caso, claro, né? Você tem direito, nesse caso, de cobrar. Claro que, mas a todas as pessoas, de acordo com o IKEA é contrato de construção. De acordo com este contrato, você pode cobrar a essa empresa. Agora, esta empresa está decretando falência, está preparando para dar, assim, para o tribunal. Bom, isso significa morte. A morte, bom, está querendo se escapar, então se suicidou como empresa. Mas, claro que não fica livre, né? Assim, tanto que outras tinha em Kanagawa e também outra empresa muito grande que faliu e tanta gente aí junto com esse Fuji House, 2.500 pessoas foram vítimas. 2.500 pessoas no Japão. Você imagina, né? Imagina. Acredito que nesse caso que está acontecendo hoje, uns 20 pessoas, uns 15 pessoas estão sofrendo, e quer dizer, a casa não foi concluída ainda. Algumas pessoas estão conseguindo receber chave, né? Certamente vai conseguir receber chave, pelo menos a casa está quase completa, mas assim não foi entregue ainda, porque né, começou a decretar falência, entrou assim, né, assinou um contrato como advogado, então por isso não pode executar mais nada. Então do lado deles, na verdade, não pode pagar. Bom, sim, não importa. Assim, vamos, mas para entender, tá? Entender. O financiamento funciona, financiamento para construir casa, normalmente funciona isso. Ok, este amarelo, né? 1, 2, 3. E no quarto passo é
é completo, né? Jutaklon. E Jutaklon é quem executa nesse caso que usa Flato, esse Flato 35 o que financia, quer dizer, finalmente. E a partir daí começa o pagamento. Mas até então, chama Tsunagi Yushi. Tsunagi significa conexão. Tsunagi Yushi. Tsunagi de passo 1 a 3. Né? 1 é comprar terreno e pagar a documentação, certo? É pagar terreno, comprar terreno. Então, assim, executa financiamento para comprar terreno. E segundo passo, logo depois vem entrada para começar a obra. Chakokin, né? Chako, que chama, né? Chako. Isso é permitido até 30% do valor da obra. E depois, terceiro passo, esse seria o último passo do Tsunagi Yushi, Tsunagi Loan. Meio, né? Isso é Joto. Joto é quando assim, faz estrutura principal, faz colunas e também faz cobertura. Isso é Joto. Bom, tá, muitas casas, nesse caso, faz Jotoshiki, faz celebração. Né? E o banco libera 40% até 70% do valor. No caso dessa empresa, cobrou até 70%. Bom, isso é possível. Agora sim, depois de completar aí, Flato 35, ou seja, outro banco faz. Existem bancos que não fazem isso, assim, fazem isso direto, não faz tsunagi, mas assim, dá financiamento desse jeito, assim, o banco, né, financia. Agora, né, acredito que todos os casos das pessoas, dos brasileiros, aconteceu isso. Tsunagi yushi, né, terreno, e entrada e meio. Agora, o problema, né, agora nós podemos questionar um pouco. Pessoa pagou meio, né, quer dizer que fez dívida de 40% até 70% do valor da casa. Mas não tem nem alicerce. E isso aconteceu também quando o Fuji House faliu. Pagou 23 milhões. Não tem nem alicerce. Grande problema é isso. Porque um rapaz que estava trabalhando lá disse na entrevista: bom, é a pessoa que pagou, né, pagou primeiro. Não tem mais não precisa mais ir atrás. Tipo, já recebeu, né, conseguiu catar dinheiro, conseguiu. Porque mais interessante para a empresa que está falindo é o dinheiro para pagar as dívidas, para poder sobreviver. Grande problema. Então, as pessoas, nesse caso, você pode dizer assim, então deu golpe. Né? Claro que, num certo sentido, pode ser entendido como golpe. Mas o lado da empresa, na verdade, a pessoa que está morrendo, sabe? A pessoa que está morrendo não se preocupa muito com as pessoas, com outras pessoas, sabe? Né? E, assim, a ambulância não se preocupa muito, assim, né? Que não precisa guardar, observar as leis. Então, a empresa que está falindo, infelizmente, faz qualquer coisa. Então, claro que nós, nesse caso, assim, calmamente analisando, nós devemos todos, né? Todas as pessoas tinham que perceber isso, que através do kakikomi, através dos comentários no SNS, essas coisas tinha que checar, porque é longo período. Eu vi que essa construtora demorava para completar a casa, demorava 1 ano para completar a obra, ou talvez mais, porque durante esse período, para poder completar a obra, tinha que pegar esse dinheiro dos novos clientes. E quando o novo cliente parou de entrar, aí já parou a entrada de dinheiro, então não podia dar mais continuidade. Então, nesse caso, a construtora resolveu decretar falência, porque não consegue pagar. Né? Se a dívida está acumulando, não tem como, então a construtora decreta falência. Nesse caso, o que acontece? O tribunal estabelece uma administração de bens do falido, chama Hasan Kanzainin. Esse tem que ser o título de advogado, né? Bengoshi. E o tribunal estabelece, mas até então demora, né? Mas esse Hasan Kanzainin que administra tudo, vê se está sobrando dinheiro, se está sobrando material, alguns bens para converter em dinheiro, né? A empresa que faliu e que estava com dívida de 40 oku,
40 億、50億、muita coisa, muita dívida, oku. Mas assim, tinha dinheiro dentro da empresa toda, até 400 milhões, 40 milhões de ienes apenas. Né? E nesse caso, claro que todo mundo quer recuperar dinheiro, mas claro que isso é impossível. Impossível. Quando a dívida para concretizar a construção, quer dizer, você pagou, o cliente pagou o valor, mas não tem casa. Nesse caso, dentro do que sobra, esta pessoa tem preferência. Isso já aconteceu isso. Mas, claro que na prática é muito difícil, né? Porque as empresas estão decretando falência por causa de dívida. Né? Porque se tivesse dívida, se tem dinheiro, claro que pode pagar. Certo? Agora, assim, depois a Hassan Zaidan que vai ser calculado, quer dizer, soma dos bens do falido. Soma dos bens do falido. Isso se chama Hassan Zaidan, um grupo de bens. Grupo de bens que essa empresa tem como posse. Bom, tudo bem, isso junta tudo. Assim, se essa companhia, se essa empresa assim, fala que assim, aquela casa que construí é minha, ok, tudo bem. Né? Assim, pode ser incluída aquele material, assim, aquelas colunas, materiais de construção, tudo pertence à empresa. Ok, então vamos fazer isso. Isso juntando tudo, isso é Hassan Zaidan. Lógico, assim, todo o dinheiro, né? Um iene que está na conta também soma tudo, ok? E nesse caso, a obra incompleta paga pelo cliente tem a preferência. Tá? Assim, quer dizer, somando tudo isso. Mas nesse caso, nós não podemos esperar muito. Por quê? Porque a empresa estava usando dinheiro financiado dos novos clientes para poder dar continuidade para as casas, para os clientes mais antigos, mais velhos. Bom, nesse caso, né, assim, sabe que uma maneira, claro, você não fazer nada e esperar entregar isso, esperar o administrador entrar em contato com você e você entrega saiken todoke. É porque eles vão mandar, assim, aí você escreve saiken todoke. Isso tudo vai ser orientado, né, quanto direito você quer. Porque o contrato é válido. Se você não cancela, o contrato é válido. Mas, tudo bem, gente, claro que não é muito fácil. Sim, sem fazer nada, e a Kanzainin, né, o administrador de bens, e vai querer cancelar o contrato de construção que você fez com a empresa. É porque não tem condição, vem que não tem condição de dar continuidade. Está muito claro. Então, quebrando contrato, quer dizer, esse contrato vai ser quebrado. Agora, se a companhia tem alguma casa que construiu, né, adiantado, assim, e o cliente não pagou, aí é outra coisa. Aí a empresa pode dizer que esta casa é minha, eu não entreguei chave ainda, e pode cobrar, e o contrato está válido, né? Isso existe. Mas nesse caso, não posso ver essa possibilidade. Todas as casas, parece que, né? Não sei, existem casas quase completas. Existem, sim, existem. Nesse caso, claro que você pode pedir, falando com Hassan Kanzainin, administrador de bens, para dar continuidade, para completar a obra. Né? Mas aqui na carta do advogado dele está falando que não pode dar continuidade. Então, nesse caso, você acha outra empresa para completar. Né? Shikataganai. E se a casa vale mais, quer dizer, tem a parte que eles podem receber, por exemplo, você pagou 20 milhões, mas a obra toda foi 30 milhões e você pagou 5 milhões, né, para a outra empresa dar continuidade. Então, 5 milhões ainda essa empresa tem direito. A empresa que faliu tem direito de receber. É claro que administrador de bens que vai mandar fatura.
para depositar em tal conta desse administrador de bens. E esse administrador de bens vai fazer repartição desse valor. Isso pode acontecer dependendo do grau do completamento da casa. Ok? Bom, mas o problema, né, gente, esperando o contato com o administrador de bens. Assim, se tem apenas alicerce, e se não, nem tem alicerce, não tem pressa, na verdade. Agora, assim, casa está meio construída, mas não tem parede de fora, por exemplo. Entra chuva, né? Entra água. E nesse caso tem que fazer alguma coisa e não pode ficar esperando. Nesse caso, e parece que houve pessoas que já fizeram, né? Assim, no caso de falência de empresa grande, construtora grande, tinha que estabelecer logo, né? Logo. Não podia esperar esse Hassan Kanzainin, que é administrador. Bom, e completou e depois assim podia assim decretar, dizer que assim essa casa é minha. Bom, podia dizer e sim fazer acerto. Ok, tudo bem. Você acha que eu não paguei? Então tá, assim, essa conversa aí depois. Mas de qualquer maneira, tá? Falando conclusão, melhor estabelecer advogado seu. Melhor estabelecer advogado seu, no caso, assim, para poder fazer negociação com esse Hassan Kanzainin também. De qualquer maneira, né? Porque para fazer assim, Keiyaku Rikoseki, assim, fechou o contrato e se você falar para a construtora dar continuidade. Isso, claro que pode fazer. Agora, existe outra maneira, né? A pessoa que realmente assim ficou com muita dor, né? Ficou com muita dor. É a empresa nem fez alicerce e recebeu 70%. Você pagou 70%, você vai ter que pagar esse 70%. Na prática, se não completar a obra, isso não vai acontecer. O que vai acontecer é que fica endividada de vez. Né? Fica endividada de vez que vai ter que pagar para essa financiadora. Né? Não é flato, né? Porque no caso Tsunagi. Nesse caso, você vai ter que pagar esse montão que essa empresa financiou para você. Você vai ter que pagar de vez. E pode parar para parcelar, para conversar, para parcelar. Essa conversação é livre, mas não é costume. É costume assim, você paga de vez que você não conseguiu, né, não conseguiu completar a obra. E por isso. Mas assim, espera aí. Quem não conseguiu completar a obra foi a construtora. Sim, claro. E por isso estou dizendo, melhor estabelecer alguma pessoa que luta no seu lugar, né? Fala no seu lugar. Mas a Muto-san está dizendo que a Muto-san você pode fazer isso. Eu não posso fazer porque eu não sou advogado, não tenho essa licença como advogado. Bengoshi. Tem que ser bengoshi para entrar no meio, né? Não tem jeito. Isso mas bengoshi é caro, sim, claro que é caro. Mas que tal, sim, faz grupo e pedir, né? Sim, eu aconselho realmente cada um ir para associação de advogado, Bengoshikai, né? Bengoshikai local. Bengoshikai, associação dos advogados. Associação dos Advogados no Japão. Cada província tem, né? Aichi-ken, ou Toyama-ken, Ishikawa-ken, cada província tem seu Bengoshikai, associação. E a consultoria, nesse caso, consulta é gratuita. Consulta gratuita, você pode entrar em contato em Bengoshikai de cada província, meia hora, consulta. Normalmente, assim, cada associação oferece consulta gratuita, ok? Meia hora. E para dar continuidade, você pode dizer assim, eu não tenho dinheiro, então eu quero usar a ajuda do governo. O Hoterasu. Nesse caso, usa Hoterasu, né? Hoterasu. Né? Hoterasu. Isso é ajuda de assunto judicial. Você pode pedir isso, aí paga pouco, né? Bem pouco. E pode fazer junto, né, a isso, estabelecendo um advogado local e para lutar no lugar de vocês, né? E para o que fazer, né? Questionar o financiamento, né? Questionar o financiamento. Nesse caso, financiadora. Seria realmente bom conversar, né? Está escrito aqui
se você fez financiamento, se você fez financiamento através de daí tem agência de Flat 35, agência, ou seja, mortgage banco, né, banco de hipoteca, como Orix, Zentak Jutak Loan, Yurio Jutak Loan, tem Kashiwabara Shisto, Aruhi, tem essas, né, isso. E se você fez esse pedido, assim, seria bom conversar com essa agência. Agora, não sei, eu não sei realmente, acredito, eu acho melhor falar diretamente com o matriz. Porque franquia, né? Agência, na verdade, é franquia, maioria. Então, assim, será que assim, adianta conversar? Franquia, com certeza que quer proteger, né? Se proteger, com certeza. E nesse caso, você indo para banco de hipoteca matriz, eles também querem se proteger. E eles têm dinheiro para se proteger, sem colocar advogados fortes. Bom, de qualquer maneira, assim, é difícil vencer, tá? Difícil ganhar. E é por isso, sim, precisa conversar. Agora, assim, o que você pode questionar um pouquinho, assim, eu assim, achei um pouquinho interessante. Voltando a esse assunto, né? De financiamento, tsunagi yushi. O meio, tá? Sim, você vê muito bem o termo de contrato, porque você tem contratos de construção e contrato de financiamento, certo? Contrato de financiamento. Esse contrato de financiamento, veja bem as cláusulas. Eu vi o caso de uma pessoa e que já estava colocando data, né? Data de cada passo, o que é terreno e documento, dia 20 de abril. Segundo, dia 21 de abril. O meio, dia 20 de mês 6, né? Junho. Só 2 meses já ia construir a metade da casa. Bom, tudo bem, tempo não é nada estranho. Agora, a condição, esse meio, na verdade, tem que ver, né? Normalmente as financiadoras exigem foto da construção, pelo menos, né? Pelo menos, antes de executar. E a cláusula estava dizendo que, nesse contrato estava dizendo que, até 10 dias antes da execução, o devedor, né? O pedinte, tem que mandar o pedido, o verbal ou documento, não sei, mas tinha que pedir até 10 dias antes da execução. Mas, e se você não fez esse pedido de execução, cabe a questionar. Bom, aí tem, né, o outro lado, o réu é grande, infelizmente grande, muito grande, financiadora, grande, tem bastante dinheiro, não é fácil. No caso, quando aconteceu o problema com Fuji House, né, assim, tinha, assim, como vítimas era muita gente, incomparável, é um grande problema social. Os advogados se juntaram para socorrer essas pessoas. Gente, assim, não adiantou muita coisa, tá? Processou o Chacho e realmente, assim, Chacho perdeu, isso aconteceu, mas o dinheiro não volta. Dinheiro volta. Se Chacho realmente tem bastante dinheiro, aí sim, talvez consiga recuperar alguma coisa. Mas quando o Chacho não tem dinheiro, é difícil. Chacho, executivos, né? Assim, no caso do Fuji House, é só Chacho que assim, né? Parece que assim, mandava sozinho. E finalmente perdeu. Mas mesmo assim, foi muito pouca gente que conseguiu receber alguma coisa. Muito pouca gente. Bom, é difícil. E também assim, os advogados também assim, lutaram contra os bancos também. Nesse caso, lutaram contra bancos. Assim, bancos indevidamente financiaram, né, no nome da pessoa, diretamente para a construtora. E o que é isso? E o banco podia saber. Era bem claro que essa construtora estava precária, estava caindo, estava prestes a cair. E por que mesmo assim financiou para a casa deles? Né? E aconteceu realmente, financiou sem ver a construção. Aconteceu. Bom, é difícil também, de qualquer maneira. Alguns bancos, sabe, porque é que é muita quantidade, né? Alguns bancos aceitaram, ouviram, ok, tudo bem, então vamos diminuir a dívida. Assim, quer dizer, nós vamos ceder alguma dívida, mas outras não. A maioria não quis aceitar. Argumentando, né? Não, assim, não podíamos saber que essa financiadora, essa construtora estava caindo, não tinha como perceber isso. Porque essa percepção, né? É difícil provar.
né? Por isso, claro que os bancos também quer manter, quer proteger, quer se proteger e proteger seus direitos, né? Tá? Ok. E agora, assim, ficou um pouquinho extenso, mas, de qualquer maneira, esse é mas para passar a informação. Claro que não é, gente, é fácil, né? Não é fácil. E há tanta gente está pensando, agora sim decretar falência. Agora sim, se é para decretar falência, vamos decretar falência de uma maneira muito legal para poder recuperar a sua vida, assim, recuperar o dinheiro. Não quer dizer que vai perder dinheiro, não quer dizer que você vai, nunca vai poder, porque dependendo, nesse caso, porque assim, a culpa não está a sua. Então, se você pode falar com a financiadora para tirar o nome assim, mais rápido possível da informação de crédito, por exemplo, assim, 5 anos, por exemplo. Aí depois de 5 anos, assim, já a pessoa... Porque assim, tem gente que decreta falência, mas depois de algum tempo já compra casa. Né? Tem gente que depois de 3 anos compra casa. Por isso, agora, assim, porque motivo, não é realmente a culpa, não foi a sua. A culpa foi da construtora. Que culpa, na verdade, você confiou nessa construtora. Agora, sim, para comprar casa usada, para comprar casa pronta, a história é diferente. Então, nesse caso, talvez eu consiga ajudar de uma forma mais concreta nesse caso, né? Sim. Então, muito obrigado por ter assistido. Eu sou o Koji Muto, presidente da sua imobiliária de compra e venda, e eu trabalho como consultor de compra e venda de imóveis no Japão. Muito obrigado.